Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 129, Sem Remorsos. Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos com o fim de saber de um modo positivo e concludente por que razão Aquiles passeia à roda de Troia o cadáver do adversário e Lady Macbeth passeia à volta da sala a sua mancha de sangue? Mas eu não tenho aparelhos químicos. Como não tinha remorsos, tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que, a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que a mancha. Ouvem-se no fim as súplicas de Príamo e ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvi as súplicas de Príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos. Capítulo 130, para intercalar no capítulo 129. A primeira vez que pude falar a Virgília depois da presidência foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul e ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça, realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito, sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subtendia-se tudo, um dito remoto, vago, ou então o olhar e mais nada. Pouco depois retirou-se. Eu fui vê-la descer as escadas e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral, perdoem-me os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva: magnífica. Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. Capítulo 131, de uma calúnia. Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me. Era um antigo companheiro, oficial de marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente e disse-me: seu manganão, recordações do passado, hein? Viva o passado! Você naturalmente foi reintegrado no emprego. Salta, pelintra, disse eu, ameaçando-o com o dedo. Confesso que este diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica. E com tanto maior prazer o confesso, quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas. E não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam ou negavam a custo
de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão desta diferença é que a mulher, salva a hipótese do capítulo 101 e outras, entrega-se por amor, ou seja, o amor-paixão de Stendhal, ou puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo, ou polinésias, lapônias, cafres, e pode ser que outras raças civilizadas. Mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante. O homem conjuga a sua vaidade ao outro sentimento. Além disso, e refiro-me sempre aos casos defesos, a mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever e, portanto, tem de dissimular com arte maior, tem de refinar a aleivosia. Ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto. Essa boa fatoidade que é a transpiração luminosa do mérito. Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta me deixar escrito nesta página, para uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens. Em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se muita vez por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares. E é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra, empregou algures esta metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha descobrir-se por força, mais tarde ou mais cedo. Abrindo aspas, não há cachorrinho tão adestrado que ao fim lhe não ouçamos o latir. Fechando aspas. Capítulo 132. Que não é sério. Citando o dito da rainha de Navarra, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe: gentes, quem matou seus cachorrinhos? Como se dissesse: quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc. Mas este capítulo não é sério. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!